Mas aí vai uma coisa que talvez você saiba, talvez não, que assim, a reação está prevista na nossa Constituição. Ela tá lá escrito, tá lá escrito. Ela fala que você pode. Ela tá dizendo que sim, você pode se defender. Porém, aí tem um gapzinho, né? Que aí é onde a Constituição fica legal, aí ela te fode. Né? Então Cara, a melhor definição que eu vi nos últimos tempos, cara. que é mais ou menos assim. Fala galera, como é que vocês estão? Dando sequência com o mestre Flávio Gavloski, mais um episódio de cultura de segurança. E, não menos importante, por São Paulo ser tão extenso, ainda mantenho um salve para os meus amigos paulistanos, bem como os paulistas, né? Envolvendo o interior de São Paulo também. E aí, mestre, o que nós vamos abordar hoje? Eu deixei anotado aqui uma historinha que a galera sempre discute, chamado excesso de legítima defesa. Excesso de legítima defesa. Isso é bom. Acho que dá pra gente fazer o quê? Uns 78 episódios falando sobre isso? A primeira temporada deve ter essa Né? quantidade. A segunda temporada tem um pouquinho mais. Digamos que é um pouco extenso. Mas Afinal, vamos lá. o que é O excesso? que é excesso de legítima defesa? Eu começo com essa pergunta pra você, mestre. O que é excesso de legítima defesa no critério geral e principalmente pra você? O que você considera, o que você entende sobre a questão do excesso de legítima defesa? Tá. Boa pergunta. Por que é uma boa pergunta? Porque é a pergunta que mais tende a ser executada, principalmente em aula, curso, quando envolve essa questão de arma de fogo, combate com faca, legítima defesa de uma forma geral, né, ciência e proteção, autodefesa. O que é excesso? Se eu fizer isso, o pessoal fala, mas se eu der mais de 2 tiros é excesso. Se eu dar mais de 2 estocadas é excesso. Eu vou precisar responder. E aí eu gosto de falar o seguinte, né? Tem 2 tipos de excesso, uma maneira grosseira de explicar, né? Tem o que você pode enxergar como excesso, isso quando eu digo você de uma forma de pessoa para pessoa. Voltamos certo? às questões de foro íntimo, já que estamos falando de jurídico, né? Exatamente. Então, assim, eu posso enxergar uma coisa como excesso, o Rafa enxerga uma coisa como excesso, e aí tem a segunda parte, que é como normalmente tende a jurisdição brasileira entender como excesso. Então, tipo, o que a galera lá da lei vai entender como excesso, certo? Então, são coisas diferentes, porque eu costumo dizer que, assim, não é só porque você está certo, você está certo. Às vezes você pode fazer exatamente o que diz a lei, mas isso não te garante nada de que você esteja certo. Vai depender do cara que está sentado lá do outro lado, vai depender do seu advogado, do advogado de acusação, do promotor, seja lá quem for o outro cara que está tentando te entubar, vai depender do juiz, vai depender do júri, então vai ter vários fatores ali alinhados que vão definir se foi ou não excesso da sua parte. Exatamente. Então, assim, mais ou menos essa visão. Então, assim, são coisas diferentes. Tem o que está escrito, né? E tem aquilo que vai ser de fato executado. Né? Então, se a gente fosse pegar o que está preto no branco, pelo que está escrito, né? Literalmente, isso vai dar lá. Isso, beleza, a gente poderia ter uma conclusão. Mas, infelizmente, né, a nossa jurisdição não é a palavra. Sistema jurídico, nosso sistema jurídico, obrigado, ele abre muita margem para interpretação. Acho que esse que é o principal problema. Boa e velha questão jurisprudencial, né? Muitas vezes a legislação fala uma coisa, mas o entendimento pacificado, especificamente em focos que tratam sobre crimes contra a vida, ou coisas desse sentido, pensam de outro, né? Que nem meu professor de direito. Diz que a gente não tá falando de política aqui, hein, pessoal? E nem entramos nessa parte. Nem entramos nisso aí. A gente entrasse lá, começar a ver caneca voando, aí a gente tá aí a política, é o vizinho pulando aqui, chamando a gente de fascista e afins. Meu professor de direito, ele sempre dizia, né? Ele começava toda a aula exatamente da mesma forma. Todo dia ele entrava na sala de aula e falava assim, bom dia, pessoal, eu estou sendo pago para mentir para vocês, beleza?
E aí a gente falava, beleza. Ele, beleza, o Brasil é uma democracia. E aí ele começava a aula. Tá. Né? Todo dia ele começava a aula da mesma forma. Né? E não tem, né, cara? Quando a gente fala em questão de excesso, é muito complicado a gente não falar de questões ideológicas, a gente não vai se aprofundar nisso, eu acredito, mas a gente sabe que tem muita questão ideológica envolvida nisso. Exatamente. Só a gente pensar em questão de controle sobre armas no Brasil, a demonização das armas no Brasil, e isso não envolve única e exclusivamente armas de fogo. Sim. Mesmo porque eu não consigo trazer dados atualizados nesse presente momento, mas a gente deve ter tantos homicídios quanto usados, né, com armas brancas, teoricamente. Você já nem gosta desse conceito de arma branca, que eu acho que é outra imbecilidade de quem opera. O que é uma arma branca? Uma arma branca, né? E até um caráter racista nisso aí. É complicado, complicado. Do que com armas de fogo e afins, né? Eu acho que a máxima que eu fui lecionado, fui ensinado a trabalhar dessa forma, o mestre Flávio é um dos meus grandes mestres, que a nossa ideia é fazer as pessoas se manterem vivas. Ponto. E a gente volta, acho que foi tema até da última reunião que nós tivemos aqui, vocês devem ter assistido, traçar esse ponto médio, botar na balança dentro dos seus conceitos morais ou quais deles você acredita, de que lado você quer ficar, de como você vai reagir, se você está preparado para aceitar as situações que vão ser impostas, as consequências disso tudo, né? Isso é interessante, porque assim, antes da gente começar de fato a pegar esse aspecto, né, do que de fato é excesso, eu acho que é interessante a gente primeiro entender o por trás disso. Né? Então, entender primeiro, né, a questão do excesso fere o quê? Né? Embora ele fira vários aspectos aí, a gente pode selecionar um bem específico que ele acaba ficando sempre ali no meio de alguma forma ou de outra, que é a questão da legítima defesa. Certo? Basicamente a gente começa desse ponto aí. É um ponto de partida, né? Tem uns pontos, né, paralelos aí, mas basicamente tende a partir daí, né? Legítima defesa. Aí chega, foi excesso ou não foi excesso, certo? E para que a gente possa, né, dar continuidade a isso aí, acho que é interessante a gente ter essa questão de o que é legítima defesa. Né? Afinal, do que se trata esse negócio? Né? Artigo 25 do Código Penal. E, tipo, o que resulta de fazer? Se eu fizer uma ação X é legítima defesa, se eu mudar uma vírgula já não é. Aí a gente tem as variações de legítima defesa putativa, não é putativa, enfim. Então, assim, de uma maneira bem grosseira de explicar, né? A legítima defesa diz que, né, a nossa Constituição diz, o pessoal fala, não reaja, né? Porque se você reagir, é crime, eu já ouvi isso. Isso é um conceito ideológico, exclusivamente. Né? O pessoal fala que é errado, que você não pode, que se você tiver, por exemplo, reagir com uma faca, você está cometendo um crime, etc e tal, com uma arma de fogo, enfim, qualquer coisa. Mas aí vai uma coisa que talvez você saiba, talvez não, que assim, a reação está prevista na nossa Constituição. Ela tá lá escrito. Tá lá escrito. Ela fala que você pode. Ela está dizendo que sim, você pode se defender. Porém, aí tem um gapzinho, né? Que aí é onde a Constituição fica legal, aí ela te fode. Né? Então Cara, a melhor definição que eu vi nos últimos tempos, cara. Que é mais ou menos assim. É aí que ela te fode. Porque assim... O que é proporcional, né? Exato. Né? O que você consideraria como proporcional àquela questão? Cara, é um bagulho tipo, muito... É aí que eu queria falar, né, do meu professor de Direito, que ele sempre dizia assim, após ele falar que, né, ele falava, eu sou pago pra mentir pra vocês, Brasil é uma democracia, ele falava o seguinte, cara, as leis no Brasil são boas. Ele sempre defendeu isso. Cara, as leis do Brasil são ótimas, são muito massa. Né? Ele falava, não sei se isso se torna verdade nos dias atuais, mas na época ele falava, cara, a Constituição brasileira tá nos top 3 do planeta. Saca? Tá... Também tem coisa pra caralho, né? Prevê tudo aquela porra. Cara, tá nos top 3, né? A gente só perde, aí ele falava só, tipo, acho que em segundo lugar tava da Alemanha e eu não lembro quem tava em primeiro lugar. São modelos base da nossa jurisdição. Né? Exatamente. Ele fala, cara, tipo, é um bagulho tipo surreal, é muito massa. E ele fala, cara, as leis são boas, ruins são quem as aplicam. Quem opera o direito. Exatamente. Quem que tá ali, tipo, lendo aquela parada é que fode o negócio, né? Então, o problema do Brasil é, no caso, que eu disse, ela abre muito margem para interpretação. O que é excesso? O que é legítima defesa? O que não é? Então, você pega ali
você tem direito a repelir uma ameaça, uma agressão, né, injusta, Atual, de forma eminente, né? proporcional. O que é proporcional? Se a gente fosse pegar, aqui, eu vou criar um exemplo que eu gosto de sempre jogar para os alunos e aí a gente pode começar a trabalhar em cima disso aí. Situação, né? Situação, tá? E esse exemplo que eu tô dando, tá? É um exemplo bem tipo preto no branco, tá? Pelo que está escrito e não pelo que aconteceria, certo? Do que vai acontecer e acontecer infinitos desdobramentos, mas vamos pelo que está escrito, preto no branco, segundo lá a porra da Constituição. Então vamos lá. Digamos que você esteja ali num, sei lá, num corredor, num beco, alguma coisa assim, e vem um cara pra cima de você e ele vem te agredir, certo? E aí vocês acabam caindo no chão, você pega a sua faca, estoca nele e, tipo, pô, o cara, sei lá, tipo, morre, por exemplo. Né? Tecnicamente falando, pelo que está escrito, né, é legítima defesa. Calma, já vamos chegar lá. Tecnicamente, pelo que está escrito, certo? Sem tirar nem pôr. Vamos mudar um pouquinho esse cenário. Mesmo corredor ali, mesma viela, o cara tá vindo pra cima de você e tal, só que ele não conseguiu te derrubar no chão. Normalmente ele foi pra te atacar, você conseguiu dar tipo, uns passos pra trás, abriu a porta do carro, pegou um lápis e estocou no braço dele. Ele não morreu, ele tá bem e tal, só que você vai precisar responder por algum motivo, seja porque foi o cara que te acionou, ou alguém viu, ou enfim, não importa, você precisa responder. Pelo que está escrito, preto no branco, não foi legítima defesa. Pô, Flávio, no primeiro cenário você matou o cara e disse que era. No segundo você só feriu ele e agora não é. Que burra é essa? Né? Porque assim, no primeiro cenário, novamente, eu vou repetir isso, pelo que está escrito, certo? Então, aquilo que eu já comentei antes, não é só porque você está certo ou você está certo. Pelo que está escrito, né, no primeiro cenário você não teve opção de fugir, tá? Então não tinha o que você fazer, certo? Então você foi lá, usou dos meios que você tinha, no caso da faca, e por consequência o cara acabou morrendo. Tá? No segundo cenário, você teve a opção de fugir. Então você correu até o carro, né? Então você tinha a opção de fugir do combate, porém você preferiu voltar para o combate. E aí já não é mais legítima defesa. Independente se você só machucou o cara, ou se você matou o cara, enfim, aí poderia ser tentativa de homicídio, foi homicídio, doloso, culposo, lesão corporal, enfim. Aí é fazer 1 milhão de desdobramentos mesmo, e como eu falei, no primeiro cenário seria a mesma coisa, tá? Mas se a gente fosse simplificar de uma forma bem grosseira mesmo, é mais ou menos isso. É o que tá acontecendo ali no ato, né? Isso, é o que estava literalmente o que está escrito ali, tá? E por que funciona dessa forma? Porque a gente tem na nossa Constituição um carinha bem legal, uns carinhos bem legal, né? Que eles se chamam de princípios, certo? E um desses princípios, assim, e o princípio é tipo a ponta da pirâmide lá. Lembra meu professor de ele desenhar uma pirâmide assim e tal, fazer uma paradinha. Cara, aqui é o princípio. Todo mundo tá abaixo do princípio, ninguém fica acima do princípio, certo? E um dos princípios é que todo mundo tem o direito à vida, ponto. Todo mundo, você, o seu agressor, enfim, o arrombado do teu vizinho que fica escutando o som alto, todo mundo tem direito à vida, certo? Então, quando a gente trata de legítima defesa, né, o juiz, de uma maneira geral, ele quer saber, esse cara teve o direito à vida dele preservado ou não, certo? Então, digamos assim, o Rafael, né, era o cara lá do beco lá, estocou o cara e matou o cara. Aí o juiz pergunta, eu sou o juiz, Rafael, você precisava ter matado o cara? Ele diz, tipo, não precisava, né? Mas eu fiz o curso de combate com faca lá com o Flávio, ele disse que era pra estocar o cara, matar, aí eu fiz isso. Né? Pau na tarraqueta. Tipo, não é simples assim. Lá vai certo? eu. Exatamente. Isso, então, tipo, não é porque sim, porque eu quis. Então, existia alguma forma de, naquele cenário, ambos permanecerem vivos, certo? Se existia, não é legítima defesa. Falei certo? Se existia forma, alguma chance de ambos saírem vivos, não se torna legítima defesa. Se não tinha outra opção, a não ser você tirar a vida do outro cara para se manter vivo, aí entende-se como legítima defesa. Porque a lei, né, em teoria, ela vê vidas. Ela não vê o Flávio, ela não vê o Rafael, ela não vê o vagabundo, o malo, enfim. Ela vê vida. Todo mundo albergado por aquele princípio. Exatamente. Todos vocês têm esse direito aí, certo? Nesse contexto aqui, o que aconteceu? Tinha como ambos saírem vivos? Cara, tinha um resquício ali. Se eu fizesse isso de diferente,
ambos poderiam ser vivos. Perfeito, não é legítima defesa, pau do seu cu. Não tinha. A minha única chance era matar o cara. Se eu não matasse ele ia me matar. Então se eu não tirasse a vida dele, ele ia tirar a minha. E eu tenho o direito à vida. Então para que eu preserve o meu direito, eu tive que tirar a vida dele. Essa é a única exceção, né, para que você possa tirar a vida de outra pessoa, certo? Então, para que você possa eliminar esse direito à vida dela. Só que é claro que não é tão imbecil assim, você vai chegar na frente do juiz, não, assim, realmente não tinha outra coisa, eu tive que matar o cara. Cara, isso vai depender do seu advogado do outro cara, enfim, do promotor, do advogado de acusação, do juiz, do júri, enfim, de um monte de coisas que vai provar por A mais B que não tinha outra coisa A não ser aquilo que foi a não ser aquela situação. Se em algum momento alguém levantar algum aspecto que provasse que você tinha uma outra escolha a não ser, né, ter que matar o cara, aí tu tá enrolado. Então por isso que eu falo assim, o problema não tá na lei. O problema tá em quem vai estar interpretando ela. Que no caso não é você. Exato. É o advogado, é o seu advogado, é o outro advogado, é o juiz, é o júri. É essa galera aí que vai dizer se você agiu em legítima defesa ou não. Uma das coisas, mestre, que é a parte que eu mais estudo, né? Que é a balística terminal. Uhum. E a balística terminal hoje tem tudo a ver com esse caráter de questão de excesso e afins. Um dos maiores problemas que nós temos hoje é os conceitos que trazem o balisamento para a questão de excesso estão extremamente desatualizados. Uhum. O que acontece? Em relação às armas de fogo, né? A magistratura, o Ministério Público ainda entende no mito que já foi derrubado há longuíssimos anos do poder de parada. Stop and power. Stop and power. Né? Pesador. Exato. E aí o que acontece? Os caras acreditam que uma ameaça é incapacitada com um disparo apenas. E se você foge desse um disparo, você responde muitas vezes por excesso, que incorre num homicídio, e o cara se fode. Basicamente é isso. Então o que acontece? Eles não têm um mínimo conhecimento, para quem cria uma jurisprudência dessa, para quem cria esse tipo de entendimento, vocês me perdoem, mas o cara não tem um mínimo de conhecimento sobre isso, sobre efeitos fisiológicos humanos, efeitos deletérios do estresse. Eles deixam a desejar em questões de análise se esse cidadão está sob efeito de drogas, a vontade de matar que o cara tem na hora, né? Porque nós temos vários efeitos de rendição, seja a negociação, seja a própria rendição em si, o cara viu minha arma e tipo assim, não, porra, pelo amor de Deus, não vou te agredir, vou embora, né? Ou o cara que vê a porra da arma e parte pra cima de você. A questão dos meios necessários para repelir injusta agressão são os meios que o cidadão tem à mão para poder se defender. Seja na concepção real, uma granada, um lança-míssil, uma pistola, uma faca, um pedaço de pau. E a questão é, a gente sabe que as pessoas não param, na maioria das vezes, com um disparo apenas. Então você dá quantos disparos forem necessários para cessar a pessoa. E vejam, nós não estamos falando em homicídio aqui. Nós estamos falando em execução. As pessoas tendem a entender que a arma, a incapacitação na arma de fogo, e eu falo com propriedade na arma de fogo, é o resultado morte. E incapacitação não tem nada a ver com morte, cara. E o pior de tudo é que criam situações do que? Ah, mas você podia ter dado um disparo de alerta. Ah, você podia ter dado um tiro na perna. E esse cara não tem noção da comparação que está sendo feita. Tiro no tórax, isso aí tá dentro da doutrina do Vincent de Maio, do Dr. Fackler, que, porra, tem muita coisa boa, que a gente tenta replicar ao máximo possível, que é uma porra de uma loteria. Agora você atirando numa porra de uma perna, você tem um negócio chamado femoral. Primeiro, se você conseguir acertar um disparo na perna, né, sob estresse, você sai de um negócio dessa largura para um negócio dessa, né? Cara, você leva o cara à morte muito mais rápido do que um tiro no tórax. Então você perde a chance de realizar um bom disparo para buscar um local que eles acreditam que você deveria ter feito e você não resolve o problema e acaba sendo morto. Ou o cara acertar na região da bacia, que eles chamam o famoso desmonte mecânico. É a mesma coisa que você pegar seu bastão e tentar acertar a ponta do meu dedo ou dar no meio da minha cabeça. O que é mais fácil?
sob estresse, essa questão toda. Então, essas são coisas que não fazem mais sentido. Só que as pessoas ainda são acusadas, são presas, são julgadas como homicidas. E não são, cara. Né? Eu acho que esse é o grande problema de tudo. E eu acredito que nos efeitos das lâminas sejam os mesmos. O que me garante que uma estocada única, exclusiva, faça eu cair no próprio eixo? O que me garante que uma estocada exclusiva faça com que eu pare? E eu uso o mesmo exemplo. Imagina que você me deu uma estocada bem no meio do meu peito, que não tem apego no meu externo, porque a gente sabe que as lâminas nos ossos elas dão efeitos diferentes, principalmente dependendo do tipo de equipamento que você está usando. Sim. Para que você consiga, não estou nem falando, a gente, o de Maia fala de um coração depois de totalmente explodido. Ainda dá de 15 a 30 segundos de sobrevida. Em 30 segundos, mestre, vamos falar eu, um combatente com lâminas bem medíocre. Quantas estocadas eu consigo dar em 30 segundos? Cara, porrilhões. Com uma arma de fogo, tranquilamente eu consigo enfiar 2 carregadores em você. Com certeza, né? Com certeza. Então o que me garante que uma estocada vai resolver o problema? E o cenário, né? O cara não tá parado assim, vou te matar, Flávio. Não, exatamente. Ele tá se mexendo, ele tá tentando te atacar também, tá aquela confusão do caramba. Exatamente. Né? Tem até só complementando a ideia que você falou sobre a questão de, né, independente da quantidade de, enfim, acervo que eu tenha, né, para utilizar, o cara pensa, não, o cara vai atirar pra porra e vai matar o cara, né? Tem essa comparação, tipo, ó, tirou demais porque você queria matar o cara. A gente tem um mnemônico no combate que a gente chama de SEI, né? Surpreender e explodir de forma impiedosa. De uma maneira bem geral, o que isso quer dizer? Então a ideia é que você precisa surpreender o seu agressor, então você vai fazer alguma coisa que ele não esperava que você fizesse, certo? Então, e correr também funciona, né? Sim, né? Então é uma coisa assim que por exemplo, numa briga de rua ali, qual que é o ataque mais provável de acontecer? Sei lá, um jab, um jet, um chute. Então a ideia do surpreender é justamente você não fazer um jab, um jet, um chute, você fazer qualquer outra coisa, certo? Esse é o primeiro surpreender, no caso. No caso do explodir, é você fazer isso utilizando o máximo de explosão que você tenha mesmo. Então é aquela coisa, não é pra você ficar ali lutando durante 15 rounds de 3. Não, tipo, 15 segundos ali. Não, enfrentando o pavão. Explodir da Exatamente. maneira mais violenta possível. Exatamente. Né? Então seria surpreender e explodir. O I de impiedosamente. O que significa essa forma de impiedosa? Quer dizer que você vai fazer isso até você cessar a agressão. O que representa cessar a agressão? A pessoa fala, quer dizer que eu tenho que matar o cara. Eu falo, não necessariamente. Ninguém busca o resultado de morte, cara. Exatamente. Isso é fato. Um exemplo, sei lá, se eu conseguir... que o cara seja louco. Sim, de alguma forma eu consegui apagar o cara, né? Nocauteei. É difícil, mas digamos que eu consegui. Eu matei o cara? Não, mas isso é agressão, certo? Ele caiu e eu pisei no joelho dele. Ele não vai conseguir levantar dali por um tempo ali, né? Não vai ser de imediato. Eu matei o cara? Não, mas eu acabei cessei a agressão, certo? A mesma história, eu balhei o cara tá vazando lá no chão e desistiu. Exatamente. Então assim, né, você surpreende, você explode de forma impiedosa. Não significa necessariamente que você vai estar buscando matar ele, mas você vai cessar aquela agressão. Em alguns casos, isso pode resultar, de fato, na morte ali do seu agressor. Pode acontecer. Vai acontecer todas as vezes? Não sei. Não dá pra saber. Essa parte não tem como ser exata, né, cara? Não tem uma fórmula matemática ali que vai dizer, né, que... Você sabe, eu falo isso na questão das pessoas alvejadas. Uhum. Dados, né? Sim. O cara tomou um tiro de 22 LR, que é um calibre bem anêmico, né? Uma arma pra você brincar aí, uma questão bem, digamos assim, recreativa. Uhum. Né? Pode ser usada como arma para defesa. Se você só tiver essa, use. Se você tiver a opção de ter outra coisa, você precisa de uma coisa melhor que isso. 50% de alguma coisa melhor que 100% de nada. Exato. Enfim, como a balística terminal, reitero, não é uma coisa exata, o cidadão foi alvejado por um 22LR que de alguma forma conseguiu chegar na medula espinhal do cara e cortou e matou o cara. Certo? Em outra situação, um meliante foi alvejado por um calibre 5,56 no tórax. E aí eu te pergunto, eu não sei se esse projétil pegou algum anteparo, alguma coisa. Sei que o cara tomou um tiro no tórax e fugiu do hospital no mesmo dia. Um tiro de fuzil. Então assim, como você vai falar pra mim que isso aqui funciona mais do que isso? Ou aquilo ali é mais lesivo do que o outro? Total. Cara, não é uma ciência exata, você tá lidando com o corpo, cara.
Cara, o corpo humano é o troço mais aleatório que existe. É igual aquele... Você já assistiu aquele filme do Black Hawk Down? Aham. Falcão Negro e Muito Perigo? bom, cara. Que, né, tu deve saber que foi, no caso, uma situação real. Exatamente. O helicóptero caiu lá e tal. E, cara, o pessoal, não sei hoje, não sei se você sabe, mas naquela época o pessoal usava bastante 556. Vocês Sim, continuam usando sim. ainda? Tão Bastante, usando ainda? bastante. Eles usavam 556, beleza. E aí tava lá os caras caídos, né? O helicóptero ali no meio, vindo um bando de cara cheirado, Espumando pra matar eles, pra né? matar eles. E os caras descendo os 556 nos caras. Tá. O cara tomava 5, 6, 7 e o cara continuava correndo, vindo pra cima dele. E aí, tipo, depois de ali 5, 6, 7, 556 atravessando o cara, porque, porra, o 556 é pequenininho, então ele é aquela típica munição de guerra, né? Que é pra você atingir o máximo de pessoas possível. Para atravessar. Né? Pra pegar o cara de trás, de trás, quanto mais mesmo. Só que, cara, o cara ele só ia cair depois porque assim, o corpo dele falou, cara, você tomou 6 tiros, para de correr, caia. Enquanto tiver oxigenação, o cara tá E lutando, o cara brother. tava indo, né? Depois de tomar Se uns você 5, não causar 7, um dano lesivo suficiente para que o cara tenha, primeiro, um desligamento total, e a gente fala só na região da cabeça, entre os olhos, fora isso, uma incapacitação secundária, você vai ter que ter uma perda de volume sanguíneo suficiente para que o cérebro fale assim, eu vou desligar esse cara, porque senão ele vai morrer. Aí o cara fala, cara, cai, você já tomou 6 tiros, para de ir pra frente. Aí o cara ia lá e caía, tipo, desmontava assim, né? Mas, cara, quantos tiros ele teve que tomar? E não foi tipo... Será que ele ia parar no primeiro? Ou ia parar no sétimo? Sei lá, depende. Depende. Tem cara que cai porque acha que foi alvejado. Nossa, cara, isso eu me divirto, isso eu acho o máximo, né? Você tava comentando essa questão do cara cair, e aí o pessoal sempre pergunta, né? Fala, mas se o cara tomar um tiro, ele cair, ou se eu tomar um tiro, eu falo, cara, primeiro você não vai cair. Já começa por aí. Você não cai. Se você não sabe, se você faltou essa aula de física básica, né? A gente tem o que a gente chama do efeito de ação e reação, certo? Então o cara, digamos assim, você disparou, você atirou, né? Pro cara do outro lado cair, né? Vai aquela coisa de filme, né? O cara pá, ele cai. Cara, aquela energia que o cara recebeu lá na frente é a mesma que saiu basicamente da sua mão. Basicamente, tá? Então para que o cara lá na frente ele caia com o disparo, cara, você deveria cair junto, no mínimo. Ao mesmo tempo que o cara cai pra lá, você deveria cair pro outro lado. Ação e reação. Física básica, certo? Agora, isso na questão de energia, tá? Aí vem a questão do cara, fui atingido, aí eu desligo, eu caio, enfim. É a questão psicológica. Isso daí é outro aspecto também. Sim. E por que isso acontece? Né? E realmente isso acontece, tá? Você tomar um tiro, o cara cair. Mas você não cai por causa do tiro em si. Por que você cai? A não ser que acerte tua coluna ou um desmonte mecânico. Fora isso, não que é uma coisa Ah. assim, tipo, muito, muito, muito difícil de você tipo, querer fazer isso. Exato. Né? É difícil você buscar isso aí. Exatamente. Então, assim, por que as pessoas caem? Fala, mas eu vi o cara que tomou um tiro, ele caiu. Né? Ou você pode falar, eu já tomei um tiro em algum momento da minha vida e eu caí. Eu caí. Né? E por que isso acontece? Porque é aquele efeito que eu gosto de chamar de macaquinho vê, macaquinho faz. Que é o quê? Hollywood. Ele constantemente vê pessoas, quando eu digo constantemente, eu digo isso, sei lá, tipo, em filmes, novelas e afins, o cara tomando um tiro e caindo, aquilo de forma indireta internaliza na mente dele, né? E aí quando isso acontece com ele pum, toma um tiro. Eu falei, caralho, Faz meu tiro. exatamente igual, Tipo, né? eu tenho que cair. Aí ele vai e cai. Não, Mas- e a novela ainda, né? O cara era alvejado, ficava igual o Kiko, assim. 20 minutos pro cara bater no chão, né? Ficava... Ou o cara faz aquela coisa do tipo, ele recebe um tiro, ele... né? E cai, voa. assim. Então, é o que eu tava falando, né? Da energia, o cara, tipo, cara, isso não vai acontecer. Né? A gente acabou de falar do cara lá que tomou 6 tiros e continuava vindo pra frente. Ele não foi pra trás, ele não caiu, pelo contrário, ele E continuou o indo pra calibre frente. de alta velocidade, que tem dano secundário, tipo assim, cara, é um troço que realmente cumpre muito bem o serviço. Exatamente. E não é uma receita de bolo, né? Foi feito pra isso, né? Foi Exatamente. fabricado pra isso. Exato. Cara, eu vi, mestre, vários vídeos que vocês me mostraram em confrontos, agora saindo da arma de fogo, mas com facas. Os caras lutando ali, e é muito engraçado porque você vê os dois trocando estocadas, até uma hora que um sai de perto, ele sai caminhando e tomba. Sim. O outro está tão ferido quanto ele. O que acontece é que, aparentemente, as facadas que ele conseguiu desferir
pegaram em locais menos lesivos do que aqueles que tomou. Né? Mas assim, em troca de volume ali, brother, cada um deve ter dado umas 20 facadas no outro. Por aí. E você vê que o cara, o que me deixou bem claro foi essa questão que ele tomou um estoque na região do pulmão, que ali já deve ter pego uma área muito vascularizada, o sangue começa a baixar, até a hora que você vê que ele vai, parece que vai acabando a pilha, né? Sim. E o cara tomba. Como teve outra que o cara sofreu um ataque, ele ainda tá tentando se defender, o cara dá uma estocada e pega no pescoço, e você vê que o cara para, até o cara que deu a estocada, ele fica olhando assim, tipo, o cara não vai cair, cara. E aí o cara põe a mão, tá aquele sangue jorrando, ele tem tipo uns 30, 40 segundos até hora que ele cai que nem um piro de boliche, assim. Né? Se o cara ainda tem uma mentalidade de combate, se ele tá sob efeito de droga, ou se ele tem a vontade de reagir, vontade de acabar com o cara, ele teria 40 segundos, ou 30 segundos, 15 segundos, sim, pra continuar partindo pra cima do cara e se defendendo. No caso ali não tinha uma faca, mas podia ter usado qualquer outra coisa. Total. Então não quer dizer que por causa daquilo ali, você resolveria o problema. Cara, teve um cara que eu tava conversando com ele pelo Instagram. Trocando mensagem e tal, eu tava falando sobre um assunto nesse nível, assim. E aí ele falando, eu tava falando mais, na verdade, mais voltado à questão do combate no chão, né? E aí ele falando que, né, ele se envolveu num confronto lá, o cara foi pro chão com ele se envolveu num combate, eu acho que com uns 3 caras diferentes. Caraca. Conseguiu, né, arrebentar os 3 de uma maneira geral. Pichão. Pegou um, já foi pro outro e tal. E aí, enquanto tava um cara no chão, ele né, montado nele, socando o cara ali no chão, ele sentiu tipo, umas porradas nas costas do cara, vindo por trás e batendo nele. Ele sentiu a porrada, mas tipo, foda-se, não tá acertando não acertou minha cabeça, tá valendo, continuou batendo no cara, aí ele foi, tipo, fez assim, tipo, levantou, saiu correndo, beleza, né, dispersou ali da agressão. Aí chega alguém e vai falar, cara, tu tá sangrando. Daí tipo, ele onde? Tipo, começa a olhar, assim, fala, cara, nas tuas costas. Ele tira, né, a camiseta assim, tipo, jorrando sangue. Jorrando não, mas tipo, escorrendo bastante sangue. Cara, ele tomou 6 facadas nas costas. E parecia um soco. E era o soco do cara, do outro cara. Né? Ele tomou uma porrada ali, pra ele tava tomando soco. Adrenalina, antitrombina, uma porrada de coisa que você tem, cara. E o cara tá vivo, né? Tá vivo, ele tomou 6 facadas e tá vivo. O Silveira me contou uma do cara que a mulher viu que ele tinha sido esfaqueado quando ele chegou em casa. Acontece. Ele ia deitar e dormir, cara. Tava quente ainda, tava no estresse, né? E ele foi estocado, tipo, umas 6 vezes, assim. Por isso que a gente fala da questão do após, lá, da auto-checagem, tá? Tem até um vídeo que eu falo exatamente sobre isso. Bom, cara. Isso é um protocolo que a gente faz com todo tipo de arma, né? É, você olhar ali, cara, será que eu fui atingido? Vai, tira toda a roupa, pede pra alguém ver se tudo... redundante mesmo, né? Cara, tudo está onde deveria estar. E principalmente, né, mas quando trata de lâmina, as lesões por lâmina, quando a gente tá falando de estocada, né? Você tem, a pele funciona como se fosse um tampão, né? Aquela pele vai pra dentro com o ataque da lâmina e muitas vezes ela volta. Sim. E a distância e tal, muitas vezes o cara tá vazando lá dentro violentamente e na parte externa o cara tem uma marquinha que nem parece que aconteceu alguma coisa. Total. Né? Dependendo, lógico, existem lesões que você abre, você rasga, mas assim, no geral, que normalmente as pessoas estocam e não... E é impressionante, né? Quando você vê que as pessoas morrem esfaqueadas, nunca é com uma facada, né? Sempre tipo 37, assim, né? Você vê marquinhas, né? Um risquinho, literalmente do diâmetro da lâmina. E lá dentro o cara está jorrando violentamente, às vezes com merda de intestino, o cara é 4. E do lado de fora, o próprio presidente, né? A lesão da onde entrou a faca no abdômen dele foi uma lesão do diâmetro daquela faca que o cara usou contra o cara. Sim. Então, assim, até pra você analisar o tipo da lesão do cara, você não sabe o que aconteceu. O tiro, pô, ele deixa um orifício, né? Muitas vezes de saída também, né? Uma questão, dependendo da distância, mais chamuscado, menos chamuscado, enfim. Você consegue visualizar melhor a questão. A lâmina ela já é um pouco mais obscura, né? Exatamente. Então, essa coisa de, por exemplo, você olha assim um ferimento, você fala, um corte pequeno, não dá nada. Às vezes pode ser, tipo, muita coisa. É por isso que a gente entra naquela, imagina, você vai se defender com a sua lâmina, aí você dá uma estocada no cara e começa a correr, né? Fica medindo o tempo pra ver se ele cai ou não. Exatamente. Não foi, mais uma. Não dá, né, cara? Tem até tem uma piada, né, em paralelo com isso aí, que eu assisti um seriado, que era um seriado de comédia, mas em paralelo a esse comentário que tu fez. Que o cara ele tinha se ferrado um monte, ele tinha caído lá de uma altura super alta, não sei o quê, e aí chega um colega dele e fala, ih, cara, como é que você tá? E, não, o médico falou que foi só uma hemorragia interna. Então tá tudo bem, né? Afinal, tipo, é lá onde o sangue deve ficar. Então, tipo, não, tá tudo aí dentro, não tá saindo nada, né, cara? Fica dentro do corpo, foi uma hemorragia interna, então, pô, tá suave, né? Tá tranquilo. Que é exatamente essa linha, né? Então, às vezes, não é só porque você não está vendo o dano que ele não aconteceu. E até a gente pode falar também, né, mestre, por instrumentos traumáticos, né? Bastões e afins. O cara pode ter tido uma lesão
violenta que até agora ainda não levou ele a uma coisa pior. Exatamente. Mas pode ser que leve. E assim, só pra caso você tenha chegado de paraquedas, ou só pra caso você ainda não tenha entendido, é porque a gente começa a falar que a gente vai meio que dispersando, tá? Só pra você entender, tudo isso a gente tá falando sobre a questão do excesso. Porque o que muitas pessoas tendem a dizer que é excesso, o que a gente quer dizer aqui? A gente quer provar que não é só porque você vai desferir 1, 2, 3, 4, 5 golpes, seja tiros, seja facadas, seja cortes, estocadas, bastãozadas, que aquilo será necessariamente Suficiente, né, para acessar aquela agressão. E aí Até vem por sinal, né, mas posso fazer um jabazinho? Na Universidade Tática tem um módulo de balística terminal do Rafa lá, que eu esmiuço todas essas particularidades, que fala de munições, tá? Projéteis. A parte de lâmina e bastão é coisa fera. E aí entra no que a gente estava falando sobre a questão, lá no comecinho, sobre assim, o que de fato é excesso. Né? E a gente pode falar mais algumas horas que você não chega numa ciência exata nisso, né, mestre? E aí entra na questão de a gente falar. O que a gente pode dizer exatamente é o seguinte: a gente pode, por exemplo, como posso explicar isso de uma forma sem parecer arrogante? Né? A gente pode dar algumas opções do que o cara pode ou não pode fazer e dar mais ou menos um entendimento do que poderia acontecer caso ele precise responder de forma judicial. Certo? Os resultados podem ser diferentes, né? Mas assim, é mais ou menos o que a lei interpretaria disso, certo? Então vai muito de um desdobramento, como eu falei, da questão do seu advogado, do outro advogado, do juiz, do júri. Todo o cenário que vai ser montado ao redor disso, né? Mas existem algumas coisinhas que você talvez possa tomar ali que possam te ajudar, talvez não possam. Então assim, a gente pode começar pelo fato de... Vamos lá, né? Normalmente tu me faz as perguntas, né? Eu quero jogar uma pra você agora. Tá. Digamos assim, teu campo de conforto, né? Especialidade, talvez eu possa dizer assim, né? Seria a questão da arma de fogo. Certo. Perfeito. Né? Pra você, Rafael, né? Esquecendo a parte jurídica, esquecendo a parte lei, quando tá? a gente já entra nessa parte de defesa, não tem como pensar em jurídico, né, cara? O que você entenderia como excesso e não excesso? Quando você está falando, ó, vou me defender, né? Então assim, tem um limite, tem uma linha ali que você mesmo consideraria excesso. Todos nós temos, né? Perfeito. Então, para o pessoal, né, entender isso, principalmente para eles terem um contraste, né? Porque a gente fala, cara, vai fazer isso, o cara vai pensar, beleza, então eu vou dar, tipo, a gente brincava na Força Aérea, né? Chegava o juiz e perguntava, pô, por que você né, deu tantos disparos, por que você deu 45 tiros no cara? Eu falei, pô, dei 30, o cara tava de pé, eu dei mais 15. E 44 foram de alerta. Exatamente. Então, pô, descarreguei 2 carregadores, o cara continuava em pé, então eu fui pro restante. Então, assim, na sua visão, né, da parte de arma de fogo, principalmente, certo, o que você acha que seria o ideal para você sanar uma ameaça? Certo. E a partir desse ponto, o que você consideraria como excesso? Cara, sendo bem claro, para cessar uma ameaça, para resolver o problema, matar o vagabundo do jeito que vocês gostam de chamar, eu acredito que precisa ser dado quantos disparos forem necessários para resolver o problema. E quantos disparos forem dados para resolver o problema não quer dizer que a gente busque o resultado morte. Eu acho que esse é o grande X da questão. Acho que essa é a maior dúvida do pessoal. É a maior dúvida Cara, vou tirar no cara pra caralho e não vou matar ele. Como assim? Cara, se eu sacar a minha arma e der voz pro cara e ele se render e eu conseguir sair dali ileso, porque eu não sou polícia, eu não tô preocupado em dar voz de prisão pro cara, eu não tô preocupado em prender o cara, eu tô preocupado em me manter vivo. Se ele ver a minha arma e desistir, porra, eu acho que essa é a regra de ouro, né, cara? Porra, saquei a arma, enquadrei o cara, beleza, perdi, não sei o que, ótimo. Se ainda há uma questão de confronto, a ideia é você disparar quantas vezes forem necessárias para cessar a ameaça. Sim. Eu treino para cessar a ameaça. Se isso resultou num resultado é meio redundante, né? Mas causou o resultado morte, não era a minha intenção. A minha intenção é o quê? Era me defender. Era permanecer com a minha integridade física como começou, né? Como Sim. antes dessa questão. Agora, o que eu entendo, por exemplo, como excesso ou como
homicídio, porra, eu render o cara ajoelha, a hora que ele tá totalmente rendido, eu vou lá e descarrego a arma na cara do cara. Ou eu já dei um disparo, o cara caiu, perdeu a arma, tá vazando, meu Deus do céu, chama o resgate, eu vou morrer, ai doutor, e direitos humanos e não sei o quê. E eu falo assim, direitos humanos de cu é rola, eu vou lá e descarrego a arma na cara do cara. Ou algemo ele e atiro na nuca, entendeu? Aí eu vejo com certeza como um homicídio, né? Aí seria uma execução, Sim. certo? Agora, fora isso, eu tô atirando, o cara tá sendo alvejado, ele tá combatendo, a gente está em confronto, a minha vida está em risco e a minha vida vai ter que prevalecer sobre a dele, se caso for necessário. Se ele vier a óbito tentando me matar, o problema é dele, não é meu. Não fui eu que comecei isso aí, cara. Né? Eu sempre falo isso pras pessoas, eu não porto uma arma pra sobrepujar a minha força acima dos outros. Né? Isso só vai acontecer se a minha vida for posta em risco. Fora isso, meu querido, você não vai nem perceber que eu tô armado. Que esse é o grande lance do porte velado ou qualquer coisa nesses termos. Eu acho que enquanto isso não é agredido, ameaçado, não tem porquê. Né? Não porta uma arma pra dizer que eu sou herói, mesmo porque um bêbado de bar toma ela e me mata com ela se eu não tiver prestando atenção no que tá acontecendo, nem tiver treinamento suficiente. Onde vende arma, não vende a coragem. Total. Né? Eu acredito nessa forma, mas não sei se fui claro, assim, eu penso nisso. Enquanto a gente estiver em confronto, eu tiver que defender a minha vida, eu vou estar defendendo a minha vida. Se isso for levado para o resultado morte, não fui eu que comecei. Eu estava me defendendo. Eu não saí com uma arma, meti na cabeça do cara e matei o cara. Né? Eu penso dessa forma, talvez com a mesma coisa com uma faca, com um bastão, qualquer outro tipo de luta. Né? Imagina, eu tô ali, eu tô vendo que o cara vai me atacar, eu surpreendo ele, porque eu vejo que eu vou apanhar. Porra, dou um diretaço na cara do cara, o cara cai que nem uma tora no chão. Eu saio correndo dali o mais rápido possível. Não vou ficar chutando a cabeça do cara 15, 20, 30 vezes. Aí sim, eu acho que isso pode ser um excesso. Porra, deu um porradão, o cara tombou. Querido, pernas pra que te quero. Não quero mais ficar lá. Vai que ele... Onde tem uma ameaça tem duas. Onde tem duas tem 10. Pode ter mais gente querendo cobrir minhas costas, o que seja. Eu quero resolver o problema, eu quero sair de lá o mais rápido possível. Não quero estender ele em praça pública, apedrejar o cara, fatiar ele inteiro. Perfeito, perfeito. Eu penso dessa forma, mestre. Eu concordo. Eu queria ter uma visão um pouquinho mais apurada, principalmente de quem tem esse condicionamento, né, em objetos propelentes, se podemos chamar assim. Sim, né? sim. Porque, pode ver, o cenário não muda, porque eu considero o mesmo fator. Então, assim, eu tô com uma faca, tô com um bastão, tô com uma pedra, quiçá. Né? Ou alguma coisa que eu acho no meio do caminho que pode ser usada como arma improvisada. Exatamente, tô com a caneta aqui. Cara, eu vou continuar a utilizar, né? Eu vou continuar aplicando ali o conceito do 6, surpreender e explodir de forma impiedosa. Lembrando, o que é impiedoso? É o suficiente para sanar a agressão. Exato. Né? Porque não tem como você dizer, né, que o cara iria parar ali. Né? Então, assim, uma estrutura, um arquétipo clássico, né? O pessoal fala, tá, mas precisava? Exato. Né? É o que a gente tá falando, a diferença de ameaça e ataque, né? Exatamente. Uma questão de foro íntimo, cara. Vai você esperar pra ver se aquilo vai ser um ataque mesmo ou se o cara tá, sei lá, uma pegadinha do malandro. Precisava? Será que só uma facada ou será um tiro não seria o suficiente? Sei lá, brother, bota lá o capa preta o cara tentando matar a vida dele e manda ele decidir se uma facada só é o suficiente. Então, e se não fosse? E se, né? E se não fosse? Né? Será que você estaria disposto a correr esse risco? Né? Deu uma facada, será que seria suficiente? E se não fosse o suficiente? Né? Talvez o cara ele estivesse... Vamos colocar assim, ó, nesse cenário, porque o pessoal ele pensa aquela coisa meio linear. Né? Tipo assim, o combate começa e termina. Tipo um filme, né? Né? Depois o cara tá tomando uma cerveja contando pros amigos que só que o combate ele não é linear. Né? Ele não começa e simplesmente termina. Ele tem as suas variações. O que eu quero dizer com essas variações? É assim, o combate começa. Então, digamos, o Rafael é o meu agressor. Ele tá vindo pra cima de mim, ele tá vindo com uma determinada motivação. Ele quer me ferir, ele quer me machucar, talvez até me matar, ou talvez não. Não sabemos ainda. E aí eu saquei minha faca e cortei ele. Cara, a partir do momento que eu cortei o Rafael e ele não morreu, ele não parou, ele não cessou ali a agressão,
Cara, o combate não vai continuar linear. Cara, o Flávio tá armado, cara. Então eu vou mais forte pra cima dele. Então aquela minha, talvez, raiva, talvez aquela minha determinação que eu tinha, eu vou com ainda mais determinação. O Ravel pode ver o sangue e entrar em pânico ou pode ficar com mais ódio ainda, né? Exatamente. Então será que aquilo seria o suficiente ou será que aquilo seria um fator de ainda mais vou deixar você ainda mais exposto à continuação de uma agressão? Será que vai ser o suficiente? Será que não vai ser o suficiente? Essa ameaça que você começou a reagir ainda pode te matar? Qual o resultado que vai ser produzido? Fica muito complicado, né, mestre? A gente botar uma fórmula, né? Não, tipo, esse tiro, mais esse posicionamento, mais essa munição contra esse cara dá tanto. Não tem como, cara. A gente sabe disso, não tem como. É a mesma história da gente falar, o cara que tem ideia, né? Uma lâmina maior zona vai causar mais dano do que a pequena. Então a pequena, como causa menos, eu não posso usar, tem que usar uma faca do ramo. História do cobertor pequeno, mesma história quando eu falo do cara portar uma arma menor com menos capacidade ou maior, né? Mesma história. Mas assim, eu acredito como ponto crucial pra gente fechar isso, vai depender muito da pessoa que está sendo agredida e a mentalidade combativa, a preparação psicológica que ela tem para isso. E se manter-se viva ultrapassa critérios legais e afins que podem ser usados contra ela e muito provavelmente vão, dependendo do resultado que for produzido. Se a pessoa está disposta a passar por isso, se ela está de acordo, sabendo das consequências, aí a gente volta a sopesar naquela balancinha que você tem na cabeça, né, de que lado que pesa mais ou pesa menos, né? Eu acho que esse é o grande lance. Total, com certeza. E aí voltamos a dizer que isso é uma questão pessoal, a gente treina e a gente ensina nossos alunos para que eles se mantenham vivos, sabendo que esse risco existe, a gente torce para que isso seja mudado, não é mesmo? Para que tenha uma questão. O cara não precisa concordar com arma nem nada, ele só precisa entender como a fisiologia existe, como que ela funciona. Parar de largar conceitos. São tão estudiosos, os caras aí, operadores, né? Estudam pra caramba pra um concurso, pra poder estar lá e tal. Eu acho que o mínimo que eles podiam fazer é manter atualizado, e eu não estou usando isso como ciência geral, porque nós temos ótimos operadores no direito nesse país, tá? Não é uma questão exclusiva, pelo amor de Deus, não é esse o foco. Mas mostrar que isso existe, né, mestre? Isso pode acontecer e você tem que estar predisposto a poder ser enquadrado num excesso. Que é o que a gente vem falando desde o começo, né? Que antes de você se preocupar com o excesso, você se preocupar em estar vivo. Né? Então, e assim, não tem como a gente falar de cultura de segurança sem abordar esses assuntos, exatamente, né, cara? Exatamente. Pensem bastante, reflitam sobre isso, definam o seu grau de envolvimento com a sua vida. Eu acho que isso é bem importante. Né? Isso eu aprendi uma frase que cada um define o seu grau de envolvimento. E particularmente para mim isso funciona para tudo, não é só para defesa, para vida financeira, relacionamentos e qualquer coisa que você é obrigado ou você decide definir o seu grau. E esse é um dos nossos. Nossa concepção é nos manter vivo. Total. Né? E a gente não quer criar nenhum homicida, muito pelo contrário, né? Criar boas pessoas para que se mantenham vivas. Perfeito, sobrevivência, né? Sobrevivência, é isso aí. Galera, mais uma vez, muito obrigado, mestre. Muito obrigado. Acompanhem, curtam, compartilhem, que tá vindo muita coisa legal aí. Grande abraço a todos.